aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. E você que é chegado nesse assunto aí, guitarra, violão e contrabaixo, já se inscreve no canal, rola bastante coisa bacana aqui pra você. Toda terça e quinta-feira tem vídeo, terça-feira a gente troca ideia aqui. Ó, eu respondo as perguntas que vocês enviam pra mim lá no Instagram. E quinta-feira é sempre algum vídeo ali na bancada, mostrando algum instrumento diferenciado que passou por aqui, tá? Então é o seguinte, vamos para a primeira pergunta de hoje. Quem mandou a pergunta foi a Ju Capelli. Olha só, a Ju, ela é uma seguidora mulher. A 94% dos seguidores desse canal são homens e apenas 6% são mulheres. Então é difícil ver comentário de mina, né? E ela perguntou o seguinte: eu queria comprar uma Washburn Dime 332, mas ela não tem Floyd Rose. Eu queria instalar uma Floyd Rose, porque é muito difícil de achar uma guitarra do Dimebag com Floyd em preço aceitável. É muito ruim de fazer esse serviço? Cara, vamos lá, ela quer pegar uma guitarra do Dimebag sem Floyd Rose e colocar uma Floyd Rose. Veja bem, eu já expliquei aqui em alguns outros delicados atrás que eu não sou a favor de transformar com Floyd Rose uma guitarra que nasceu sem Floyd Rose, né? Tem alguns motivos. Por exemplo, o raio da Floyd Rose, né? O raio da Floyd Rose ele é um raio específico, né? A curvatura dos carrinhos dele, né? Então, por exemplo, se você pega a Floyd Rose que o raio é 16 e você coloca numa guitarra que o raio é 12, né, de fábrica, a escala vai ser mais arredondada do que os carrinhos da Floyd. Então você vai ter ali corda alta nas duas extremidades. Pô, como que resolve isso? Tem que tirar o traste da guitarra e tem que raiar a escala pro raio da Floyd Rose, porque o raio da Floyd Rose você não adapta. Você adapta o raio da escala, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo que instala Floyd Rose na guitarra ignora. Eu já vi algumas guitarras que foram instaladas Floyd Rose ali aftermarket, tá ligado? E a pessoa não caseou o raio da escala com o raio da ponte. Isso é um detalhe que quase ninguém percebe, mas eu já vi bastante gente errar nisso aí, né? Tem essa atenuante. Tem a atenuante de que essa região aqui da guitarra, quando ela é projetada para receber um lock nut, ela é um pouquinho mais larga, né? Então assim, quando você tira um nut daqui para colocar um lock nut, nem sempre você tem espaço para instalar ele de uma forma que fica legal, saca? Às vezes você tem que fazer enxerto de madeira e tal, né? O buraco da Floyd Rose em si é uma obra à parte, né? Porque se o cara não tiver um bom gabarito, não tiver uma boa noção ali de centralizar direitinho para instalar a ponte do jeito correto, pode estragar, né? Então assim, às vezes, cara, você tem uma guitarra legal, né? Pô, não tem Floyd Rose, mas ela tem uma ponte que tá funcionando, e aí você vai lá e inventa de botar uma Floyd Rose, só que são tantas as adaptações necessárias para colocar uma Floyd Rose em uma guitarra sem Floyd Rose, são tantas as adaptações necessárias que eu não julgo que compensa, saca? Eu não acho que compensa. Porque primeiro, né, ó, vamos pegar ali, tipo, valor de mão de obra, né? Só pra você fazer direito, né? Vamos trocar o raio da escala e trocar traste. Só nesse trampo de trocar raio da escala e trocar traste, você vai gastar em média R$1.500, certo? R$1.500. Aí você fala, pô, vou colocar uma ponte legal, vou pôr uma Gotô, né? Já vai mais R$1.500, então vai R$3.000 e a gente só falou do raio da escala e da Floyd Rose, tá ligado? Da Floyd Rose, no caso, uma Gotô original ou uma Floyd Rose de verdade, uma Floyd Rose 1000, né? Já que você tá pegando uma guitarra Dimebag, uma guitarra legal, acredito que faz mais sentido você colocar uma ponte legal, né? Então a gente já tá falando de R$3.000 por aí. Aí vai colocar ali a adaptação da Floyd Rose, né? Usinar a sua guitarra para caber uma Floyd Rose. Pode colocar ali mais no mínimo R$600 de mão de obra. Já foi para R$3.600, tá ligado? Aí mais uma regulagem, pá.
Então assim, cara, é um serviço que facilmente, quando bem feito, tá? Você vai gastar em média de 3 a 5 mil reais, vai, vamos falar assim, vai, de 3 a 5 mil reais quando bem feito, né? Isso contando o valor da ponte e da mão de obra. Então você vai gastar entre 3 a 5 mil reais. Com 3 mil reais, você pega uma boa guitarra com Floyd Rose. Você pega S by Solar, você pega Ibanez, você pega Jackson, você pega Washburn, das mais antiguinhas, fácil. Você pega a guitarra da corte, pega muita guitarra legal com 3 mil reais. Né? Com 5 mil reais, cara, você pega uma mais legal ainda. Né? 5 mil reais você pega a LTD com Floyd Rose, você pega, pô, eu já vi Fender japonesa com Floyd Rose ser vendida a menos de 5 mil reais, né? Enfim, tem muita guitarra ali de 3 a 5 mil reais com boas Floyd Roses, tá? Aliás, eu gravei uma S by Solar esses dias aqui com Floyd Rose original que custava nessa faixa dos 3 mil reais. Então eu acho mais válido você comprar uma guitarra que vem de fábrica com Floyd Rose e esquecer o modelo da guitarra do Dimebag, né? Afinal, modelo é modelo, era ele que usava. Se eu fosse você, se apegava em ter um bom instrumento que seja confortável, de boa qualidade e útil para você, em vez de investir uma grana instalando Floyd Rose, uma guitarra que talvez não... E aí é outra coisa, né? Alinhar as expectativas. Nem sempre, na verdade nem sempre aqui, né, velho? A maioria das vezes que eu vi uma guitarra com Floyd Rose adaptada, o serviço não fica 100%. Tá ligado? A guitarra não nasceu pra ser assim, então o serviço nunca fica, tipo, impecável, entendeu? Próxima pergunta aqui é do Hector Costa. Ele perguntou o seguinte: meu violão está regulado para 0,11. Se eu colocar corda 0,12 nele, vai dar algum problema? Cara, problema não vai dar, tipo, nossa, vai estragar, vai arrancar o tampo, vai arrancar cavalete. Não, nenhum tipo de defeito pode acontecer. O que pode acontecer é o seu violão perder a regulagem, né? Então assim, a corda 0,11, o braço está puxando numa tensão X. Quando você coloca 0,12, o braço puxa mais, né? A corda é mais tensionada, então o braço vem mais para frente. Nesse caso, se você muda de 0,11 para 0,12, o ideal é fazer no mínimo uma regulagem de tensor, tá? No mínimo, quando não uma regulagem completa, né? Vai depender de se você tem trastes desgastados. Se os trastes estiverem desgastados, é bom já fazer uma retífica também, né? Mas assim, se o seu violão estiver 100% regulado com 0,11 e você colocar 0,12, você vai ter que dar uma apertadinha no tensor. Apertar um pouquinho, né? Próxima pergunta aqui é da Ju Capelli também. E a Ju perguntou o seguinte: faz um vídeo ensinando a trocar corda em guitarra com tarraxa com trava. Olha só, pessoal, me ajudem aí nos comentários, né? A Ju pediu, mas eu quero ouvir também de vocês aí. Vocês querem que eu faça um vídeo ensinando a trocar corda de guitarras com tarraxa com trava? Não só guitarra, né? Guitarra e violão com tarraxa com trava? Porque assim, tarraxa com trava parece muito óbvio e muito fácil de instalar corda. Porém, é muito fácil de errar também, tá ligado? É muito fácil de errar. É tão óbvio o jeito de se usar uma tarraxa com trava que acaba se tornando facílimo de errar. E muitos clientes que chegam aqui com instrumento com tarraxa com trava, dos quais ele mesmo instalou a corda em casa e trouxe para mim e tal, para regular depois, o cara instalou errado a corda, né? Então eu vejo um alto índice de músicos que usam tarraxa com trava do jeito errado, né? E aí fica a pergunta para vocês: eu deveria ensinar, eu deveria fazer um vídeo aqui no canal ensinando do jeito certo de colocar a corda em tarraxa com trava? Porque eu já vi luthier ensinar errado, tá? Eu vi. Eu já vi luthier ensinar errado, velho. Eu fiquei olhando e falando, caramba, mano, esse cara tá fazendo errado e afirmando que tá certo.
não trabalho com nomes, né? Eu conto o milagre, mas não falo quem foi o santo, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui e comenta aí se você quer saber como que coloca tarraxa como que coloca corda em tarraxa com trava, ou se para você tanto faz, você vai trazer seu instrumento aqui para mim e eu coloco a corda para você. Vê aí, comenta aí o que você quer. A próxima pergunta aqui é da Marina F. Rezende. Olha só, as mulheres nunca aparecem aqui, mas quando aparecem, ó, já é a segunda mulher no quadro de hoje. E ela perguntou o seguinte: salve Matheus, já teve contato com alguma Squier Alfinity fabricada recentemente? E qual a sua opinião? Abraço. Cara, veja bem, Squier Alfinity fabricada recentemente. Deixa eu buscar aqui na memória. Cara, que acho que a Squier que eu peguei, uma Squier quase nova esses dias, era uma Classic Vibe. A Alfinity, cara, a Squier Alfinity, ela não é a mais de entrada da Squier, né? Porque ainda tem a Bullet, que é abaixo dela, que a Bullet é mais fina, um pouquinho menor. Muitas vezes a Bullet não tem ponte com alavanca, né? Pelo menos as Bullet que eu vi, ela não tinha ponte com alavanca, era uma ponte fixa ali, né? Já a Alfinity, ela é uma proposta de guitarra que a Squier tem, que ela é uma Stratocaster completinha, ou seja, tem a ponte trêmulo, tem as dimensões normais, né? Então, ela é uma Stratocaster completinha, só que com um preço de entrada, né? Aí veja bem, eu avaliaria quanto está custando essa Squier Alfinity, se você está pensando em comprá-la nova ou usada. Porque assim, às vezes, se você quer saber se a guitarra é boa, sim, ela é boa, tá ligado? As mais antigas que eu peguei eram boas e a Squier não deve ter degringolado ali a produção para falar, pô, as Alfinity recente tá uma bosta, né? Então, a Squier Alfinity sempre foi uma guitarra honesta, tá ligado? Então ela entrega uma Stratocaster bacana pra você, com o formatinho ali patenteado da Fender, né? Enfim, muitas vezes não vem um captador de alnico, né? Vem captador com ímã de cerâmico, né? Por ser uma linha mais barata, né? Muitas vezes eles mandam um captador com ímã cerâmico, e aí se você não gostar, convém trocar por captadores de alnico, né? Afinal, eles precisam diferenciar uma linha da outra, né? Então, assim, se a Alfinity vai ser mais barata, então logo ela não pode ter o timbre tão bonito quanto a Classic Vibe, né? Porque eles vão cobrar, sei lá, R$1.500 a mais por uma Classic Vibe. E aí a justificativa tem que estar em algum lugar. Então, muitas vezes, essas guitarras de entrada, elas vêm com hardware mais simples, né? No caso, ponte e captadores, né? Mas assim, a guitarra não é ruim, ela é aliás, é um excelente instrumento ali para estudar, para você que às vezes quer uma guitarra para ficar levando para lá e para cá e não tem tanto apego assim, tá ligado? E ela é uma guitarra boa, sim, né? A Squier não deve ter acabado com a qualidade dela nos últimos anos aí, porque faz um tempinho já que eu não vejo uma Squier Alfinity. Mas assim, eu ia falar de comprar usado, né? Cara, eu já tive uma Squier Alfinity que eu comprei usada, uma vermelhinha, faz um tempo já. Cara, eu gostava daquela guitarra. E usada, você acha ela bem barata, tá ligado? Você acha ela às vezes num valor mais baixo, né? Sempre tem aquela pessoa que comprou e não aprendeu a tocar e aí tá vendendo, né? E aí acaba às vezes vendendo mais barato. Então assim, eu não compraria nova essa guitarra, porque com certeza passa dos R$1.500, né? Aí assim, eu não pagaria mais de R$1.500 nela, nova, tá ligado? Mas usada na faixa ali dos R$700, R$800, né? Não sei quanto deve estar custando, eu pagaria isso aí, entendeu? Eu pegaria usadinha, nova não, porque nova, Squier nova é muito caro, assim como Epiphone nova, né? A segunda linha da Gibson, a Epiphone nova, eu acho mais caro do que deveria ser também, saca? Então, assim, certos modelos, certas marcas de instrumento não compensa comprar novo, né? Compensa comprar usado. E assim, de Squier pra cima tá nessa seara, tá ligado? Então, enfim,
Square Affinity, instrumento honesto, mas eu não compraria novo por conta do preço. Eu acho elevado com o preço de você comprar uma dela nova, entendeu? Talvez você compre uma Classic Vibe usada, então. E a próxima pergunta aqui é do Pinhote Suelen. Ele perguntou o seguinte: boa tarde, recomenda algum site para comprar tarraxas Gotô? Cara, JPM, a JPM são bons, cara. Eu ando comprando coisas aqui com ele. Ponte, Gotô, comprei, tá aqui, eu tenho, que é para instalar na guitarra de um cliente. Tarraxa, Gotô, parte elétrica também ali, componentes CTS, o que mais? Pô, muita coisa, cara. No site da JPM, chama JPM Guitar, coloca aí no Google que você vai achar, tá ligado? Ou no Instagram, JPM. Cara, eles entregam rápido, o preço é justo, tá ligado? Não é aquele bagulho exorbitante, então entrega rápido, preço justo, atendimento bom, saca? Então, eu indico, cara, de verdade. Não estão me pagando nada, tá, cara? Só apenas eles me atenderam algumas vezes e atenderam muito bem, tá? Sempre no prazo, nunca atrasou. Eu peço bastante coisa aqui deles, nunca atrasou, tá ligado? Eu nunca fiquei na mão, né? Ao contrário do Mercado Livre, que anda atrasando, tá? O Mercado Livre, cara, anda atrasando. Não sei o que tá acontecendo, mano. Saca? Eu tô dando... Semana passada eu passei raiva com o Mercado Livre, porque tinha um instrumento, né, que precisava de encordoamento, tá? Aí eu fui lá, comprei o encordoamento do instrumento, e aí diz, pô, chega amanhã. Falei, ótimo, se chega amanhã tá bom, vai dar tempo, né? Aí, pô, adiantei o serviço da guitarra, cara, aí chegou amanhã, não chegou, né? No dia de amanhã não chegou, no dia depois de amanhã não chegou, foi chegar no terceiro dia, e cara, quando chegou o que eu precisava, eu já tinha ido numa loja e comprado, pra não atrasar a entrega do instrumento, tá ligado? Porque eu também tava um pouco atrasado, né? Então vou ser sincero com vocês, eu tava atrasado na entrega já. Aí eu fui lá, pedi a corda de última hora, mas, pô, eu pedi num dia e falaram, chegará amanhã. E não chegou. Enfim, me lasquei, eu tive que ir na loja, comprei o que eu precisava, voltei e resolvi o problema. E o Mercado Livre me deixou na mão, né? Então assim, cara, a JPM nunca me deixou na mão. Se eu faço o pedido com eles, eles prometem uma certa data, normalmente chega até antes, né? Então eu iria de JPM. Principalmente que nem você falou aqui, ó, tarraxa Gotô, né, que são peças que exigem procedência, né? Próxima pergunta aqui é do Kiko Tigre, e ele me perguntou o seguinte: já fez trabalhos em guitarras com cliente em cima, atrapalhando, dando palpite errado e enchendo o saco? Cara, pergunta interessante, né, cara? Veja bem, hoje eu já aprendi a não trabalhar enquanto atendo o cliente, né? Então assim, se eu tô com um cliente aqui, o cara veio trazer o instrumento dele, ou ele veio ou trazer, né, ou buscar o instrumento, eu evito ficar trabalhando ali, né? Porque assim, cara, o meu trabalho eu gosto de fazer de uma forma quieta e silenciosa e eu mesmo, né? Então isso aí já é um hábito meu. A minha mãe também é assim, cara. A minha mãe, ela é costureira, né? Quer dizer, agora ela já ela costura por hobby. Mas durante muitos anos da vida dela, minha mãe trabalhou como costureira, né? E, cara, a minha mãe, mano, era engraçado, porque se ela tava lá na máquina de costura e eu chegava perto dela, ela olhava pra mim e falava, vaza. Vaza porque eu não gosto de ninguém olhando eu trabalhando. Então, inclusive, cara, a minha mãe tem uma história engraçada. Eu vou contar as histórias dela, que não sei nem se ela vai ver esse vídeo. A minha mãe, cara, ela já se demitiu do emprego que ela tinha por causa disso. Nos anos 80 ali, mais ou menos, ela trabalhava numa fábrica que confeccionava roupa, né? Ela sempre foi costureira, então ela trabalhava costurando roupa em uma oficina com mais de 200 máquinas, né? Então era, imagina, 200 costureiras assim, num galpão costurando roupa. E aí um dia chegou o chefe, e a minha mãe, ela trabalhava rápido,
né? Ela faz as coisas, ela trabalha rápido, ágil, tá ligado? Aquelas pessoas ágeis. A minha mãe é ágil, né? E aí ela tava lá trabalhando, rapidão e tal. E aí o dono da fábrica chegou pra olhar, né? O dono da fábrica chegou e ficou perto olhando, né? E aí, mas o cara tava olhando por quê? Porque ela trabalha bem e trabalha rápido, né? Então o cara tava vendo, tipo, qual que é o segredo dela que as outras costureiras não conseguiam trabalhar tão bem, tão rápido quanto ela. Então o cara chegou perto da máquina de costura dela e ficou olhando, né? Olhando, olhando. Aí ela pegou, desligou a máquina, cruzou o braço e ficou olhando pra cara dele. Aí ele, vai, trabalha? Aí ela falou, não. Aí ela falou, não, não vou trabalhar, sai daqui, quando você sair daqui eu volto a trabalhar. E ele, não, trabalha, eu quero ver. Ela, não, eu não trabalho com ninguém olhando o que eu tô fazendo. Ela falou pro dono da fábrica, mano. Aí o cara, não, você vai trabalhar. Ela, não vou. Ela pegou as coisas dela, levantou, pegou a bolsa, botou no ombro e saiu fora, mano. Saiu fora. Nunca mais voltou. E aí no outro dia o dono da fábrica ligando, vem trabalhar, cadê você? Vem trabalhar, vem trabalhar. Ela, não vou. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela não trabalha com ninguém no pé dela. Então, cara, eu ouvi tanto isso na minha vida, cara, de, tipo assim, a minha mãe tá fazendo alguma coisa e eu chegar perto, tipo, que seja, mano, cortando cenoura, tá ligado? Eu ficar no pé ali, ela, mano, sai daqui, velho, tá ligado? Eu ouvi tanto isso na minha vida que hoje em dia, se eu estiver trabalhando e alguém chegar no meu pé, mano, eu não trabalho, tá ligado? Eu paro o que eu tô fazendo e espero a pessoa sair fora, né? Então, cara, eu não costumo trabalhar na frente de cliente, tá ligado? Isso aí já desde sempre, né? Aí você fala, por quê? Sei lá, cara, acho que eu aprendi com a minha mãe. Agora, claro, já trabalhei na frente de cliente? Já, porque às vezes o cara precisa de um serviço rápido, né? Então, assim, por exemplo, esses dias atrás, chegou um rapaz aqui com uma guitarra, ele precisava tocar com aquela guitarra à noite e a guitarra tava precisando trocar o jack. Cara, trocar o jack de uma Stratocaster é um serviço que leva, em média, ali 15 a 20 minutos, né? Trocar um jack direitinho, desparafusar, cortar o fiozinho, limpar direitinho, colocar um outro jack novo, entregar a guitarra afinadinha, 15 a 20 minutos, né? Então serviços como esses que são pontuais, eu até já fiz na frente de cliente, mas não é nada complexo, né? E nunca aconteceu, como ele perguntou aqui, se o cliente ficar dando palpite, né? Nunca aconteceu do cliente dar um palpite errado, né? Ou sequer dar palpite. Mas pode ser também porque eu não dou tanta abertura para o cara ficar perto de mim, né? Se o cara vem aqui na oficina e precisa de um serviço rápido ali, uma coisa que vai ser 5, 10, 15 minutos, eu falo pro cara, irmão, senta ali, fica sentado ali. Se o cara levantar aí pro meu lado da bancada ali, eu já falo pra ele, ô, velho, senta ali só pra você não me atrapalhar aqui, porque, pô, preciso de concentração aqui, eu acho que é interesse meu e seu que o serviço fique bem feito. Então, se você puder esperar com paciência sentadinho ali, beleza, né? Já teve vezes também que eu vi que o cara trouxe a guitarra para um serviço rápido, né? Eu vi que ele ia ficar no pé. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vai dar um rolê, mano, vai... Tem um shopping ali perto, aqui ó, tem um shopping aqui perto. Vai dar um rolê ali no shopping, fica ali, né, uma horinha, 40 minutos e volta depois aí. Porque senão é complicado, cara. Trabalhar com gente no pé é complicado. Então tem casos e casos, né? Se é para trocar uma mesinha, trocar uma corda, trocar um bagulho assim, não tem problema o cliente ficar aqui. Agora se é para, por exemplo, pô, fazer retífica de traste, confeccionar um nut, confeccionar um rastilho, né? Aí eu já prefiro que o cliente não esteja aqui, né? Até porque são serviços mais demorados. Mas, enfim. Eu não sei nem porque que eu entrei tanto em detalhes assim, né? Pô, falei da vida da minha mãe, mano. Minha mãe vai ficar brava, vai falar, por que você tá falando da minha vida lá no vídeo? Enfim, vou finalizando o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E, bom, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Falou, valeu!